Conselho Superior do Ministério Público também, porque reunido votam para alguma coisa. Lembra que são 7, né? Ora, também, ao mesmo tempo que é um órgão de execução, também compõe o órgão de administração superior. Tanto o Colégio de Procuradores, quanto o Conselho Superior. Ó, é órgão de administração superior, mas também é órgão de execução. Os procuradores de justiça, sim, porque os procuradores, as procuradorias de justiça é órgão de administração. E lá dentro tem os procuradores. É eles que executam, é eles que assinam, é eles que denunciam, é eles que dão pareceres. Eles são órgãos de execução. Um procurador de justiça é um órgão de execução. E a Procuradoria de Justiça é o órgão de administração. E também, por fim, os promotores, né? E por fim, os promotores de justiça. Promotor de justiça, ele não fica trabalhando no tempo. Nele, a mesa dele fica dentro de uma salinha, tal, fica dentro de uma casa, fica dentro de uma instituição. Essa instituição, né, é o Ministério Público, evidentemente, mas ali, aquela casa recebe o nome de promotoria. A promotoria é órgão de administração. E o promotor é um órgão de execução. Pessoal, consegue fazer essa diferença? Isso é interessante para você no seu concurso. Promotor de justiça é um órgão? É um órgão de execução, que fica lotado numa promotoria. A promotoria é um local de administração, então é um órgão de administração. Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público. Ele é um órgão de execução, porque é o Procurador-Geral que executa tudo que tiver de administração do Ministério Público. Agora, o Procurador-Geral coloca a sua mesa lá na rua para trabalhar. Não, ele fica numa instituição com ar-condicionado, tal, cafezinho. Professor, eu quero trabalhar com ele. Pode, você certamente. Né? Quem sabe um dia você não vai trabalhar, vai ser assessor do Procurador-Geral de Justiça. Ah, eu vou ser assessorar o órgão de execução. Isso, mas você vai ter uma mesa lá, tudinho. Você vai estar lotado na Procuradoria-Geral do MP. Procuradoria-Geral de Justiça. Opa, falou Procuradoria, já não é mais órgão de execução. É órgão de administração superior. Tá certo, pessoal? São órgãos auxiliares do Ministério Público. Os centros de apoio operacional, o que é isso, professor? Isso aqui, pessoal, é assessoramento do Procurador-Geral. Você acha que o Procurador-Geral, quantos assessores ele tem? Assessor de imprensa, assessor de tudo quanto é coisa. Ora, são os centros de apoio operacional. Centro, né, a assessoria do Procurador-Geral que dá efetividade às suas atividades. Tá? A comissão de concurso, senhores, ele é um órgão auxiliar do Ministério Público, tá certo? Não é órgão de execução, não é órgão de administração, não é órgão de administração superior. É órgão auxiliar. Comissão de concurso, nós sabemos que não estou falando do seu concurso. Esse aqui é comissão de concurso para membros, tá? A Escola Superior do Ministério Público, né, que é a instituição responsável para dar treinamento para os membros e até mesmo para os servidores. Tá? Os órgãos de apoio técnico, administrativo e de assessoramento. Tá? E os senhores sabem que é aqui que vocês entram. Ó, os órgãos de apoio técnico, administrativo e de assessoramento, ou seja, aqui já entra os servidores. E aí não pode esquecer, né, coitado, mas ficou por último os estagiários. Poxa vida, sempre por último, mas o estagiário, ele faz parte do órgão auxiliar, tá certo? O estagiário não faz parte do órgão de apoio técnico, não. Aqui são os servidores, seja ele comissionado ou seja ele concursado. O estagiário, ele faz parte do quinto, né, ele é também, né, o quinto item, vamos dizer assim,
dois órgãos auxiliares do Ministério Público. Então, no que tange, pessoal, a organização do Ministério Público, nós temos órgão de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares do Ministério Público. 4, que por sua vez subdividem-se, são preenchidos. Então vamos lá, cuidado. Ó. Órgãos de administração superior, tira a palavra superior, fica só órgão de administração. Alguém tem que fazer alguma coisa, executar, mas alguém tem que ter auxiliares, tem que ser assessores. Aí entra os órgãos auxiliares do Ministério Público, tá certo? Com todas essas diferenças que nós falamos. E agora, senhores e senhoras, você tem dúvida que vai cair uma questão sobre o seu chefe, Procurador-Geral de Justiça? Você tem dúvida? Pode ter certeza, pessoal, pode ter certeza que terá uma questão sobre Procurador-Geral de Justiça, ok? Pronto, pessoal? Então, olha só sobre Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, por quê? Por que nós falaremos do Procurador-Geral de Justiça? Que tá doido, professor? Porque o Procurador-Geral de Justiça é extremamente importante para o nosso estudo, uma vez que ele é o chefe do Ministério Público do Estado de Goiás. Né? O Procurador-Geral de Justiça, ele é um órgão de execução, ele faz parte da administração superior da instituição, né? Ele está lá naquela parte ele é um órgão de direção, ele está dentro da Procuradoria, que é um órgão da administração superior do Ministério Público. Então veja bem, senhores, né? No âmbito da União, que você deve, né, porque nossa aula é especial, só para adequar o material, só para adequar aí o seu estudo, no âmbito do MPU, isso aqui seria o Procurador-Geral da República, muito bem. Só que como você agora é específico para o Ministério Público de Goiás, o Procurador-Geral de Justiça, quem é ele? Ele é o chefe do Ministério Público, né? Mas você falou que ele não tem chefe, professor. Não, o Ministério Público tem chefe sim, ó. É o Procurador-Geral de Justiça. Agora, claro que não é porque ele é o chefe do Ministério Público que ele pode interferir na liberdade de atuação do membro. Não, aí ele não pode. Por exemplo, o chefe do Ministério Público não pode ligar para você, que é promotor de justiça ou procurador de justiça, e falar assim, ó, não denuncio o Marciano Xavier, não, porque ele é meu amigo, ele é meu afiliado. Negativo, porque aí o chefe não tem esse poder, porque aí surge um comando constitucional maior, um princípio institucional denominado. Qual? Muito bem, princípio da independência funcional. Princípio da independência funcional. Quem é esse sujeito, então? Procurador-Geral de Justiça. O que nós temos que saber dele, pessoal? Vários itens. Escolha. Como é que é escolhido o Procurador-Geral de Justiça? Procurador-Geral de Justiça, ele é escolhido dentre membros da carreira. A primeira coisa, pessoal, ó. Pode agora ser escolhido para chefiar essa instituição do seu estado, esta instituição do estado de Goiás, esta instituição autônoma, essencial à função jurisdicional do estado, do Ministério Público. Pode escolher, o governador vai escolher um amigo dele, porque o amigo dele é PhD em Direito e tudo mais, tal, mas não é membro do Ministério Público. Pode? Negativo. Primeira coisa, tem que ser membro. Pode ser servidor, professor? Não. Né? Ah, mas é analista, professor, e é formado em direito do mais. Não, tem que ser membro, ou promotor de justiça, ou procurador de justiça. Tá certo? Tem que ser membro. E não basta. A escolha, primeira coisa, é dentre membros da carreira, excluindo aqui os aposentados, são os ativos, os aposentados. Mas que aposentou no último nível. Não, tem que ser membro em atividade. Muito bem. A escolha é através de lista tríplice, uma lista com 3 nomes, né, votado por todos os membros da carreira em atividade.
né? Por exemplo, imagina os senhores que somando tudo do mais novo ao mais antigo, né? Tem aí 480 membros. Esses 480, né, votarão em 3 nomes. Esses 3 nomes serão encaminhados. Os 3 nomes vai constar numa folha. Essa é a lista tríplice. Esses nomes são encaminhados para o governador de estado. E o governador de estado escolhe um e nomeia. Certa forma de escolher isso é através de lista tríplice. Quem vota? Todos os membros. Pegadinha. Quem forma a lista tríplice é o colégio de procuradores. Falta. Todos os membros em atividade. Cuidado. Todos os membros, ativos e inativos, votarão. Não. Somente os ativos. Aqueles que ainda não aposentaram. Aqueles que se encontrarem em atividade. Aposentou, não vota mais na lista tríplice, tá? Nós veremos qual o período de formação dessa lista, quantos dias que o governador tem para nomear. Ele tem 15 dias, se não nomear, o mais votado é investido automaticamente. Isso eu dei o artigo para você, tá certo? Então, no que tange a escolha, pensa nisso, ó, lista tríplice, tá certo? Escolhido através de lista tríplice. Quem pode compor a lista tríplice? Quem pode participar? Mas, sabe, eu quero ser chefe, eu sou membro, eu quero ser chefe. Então, eu posso colocar meu nome para ser votado? Pode, desde que você seja vitalício. Tá? Vitalício, nós sabemos, você já sabe, é um membro do Ministério Público que foi aprovado em estágio probatório. Ele adquire a vitaliciedade com 2 anos de efetivo serviço. Ok, é vitalício? Sim. Você já pode concorrer a esta função de chefia do Ministério Público, que é Procurador-Geral de Justiça. Você pode compor a lista tríplice, tá? Para que o governador possa te escolher se assim ele quiser, tá? Porque ele vai escolher um dos 3 nomes, tá certo? A nomeação é feita por quem? Governador do estado. Cuidado, o governador nomeia. Mas quem dá posse já é outro pessoal. A nomeação é feita pelo governador, tá certo? E a posse é feita pelo colégio de procuradores. A posse é feita perante o colégio, é feito pelo colégio de procuradores, que é a formação dos integrantes do último nível, tá certo? Não é a posse, não é feita pelo conselho superior, é pelo colégio, grave isso, tá? A escolha através de lista tríplice dentre integrantes da carreira vitalício e em atividade, votado pelos seus colegas em atividade, tá? O mandato, por quanto tempo é o mandato? 2 anos, podendo ser prorrogado, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, ou seja, por igual período, desde que tenha mesmo procedimento, ou seja, vai formar uma lista tríplice, né? Vai para o governador e o governador pode escolher de novo aquele que já era Procurador-Geral de Justiça. Só pode uma vez. Aí há diferença com o Procurador-Geral da República. Lembra que o Procurador-Geral da República pode ser, não tem limite de recondução. O Procurador-Geral de Justiça só uma vez. Tá? Destituição. Professor, tudo bem. Ele fica por 2 anos, não é isso? Podendo mais 2 anos. E se, porventura, estiver pisando na bola como procurador-geral? Por exemplo, está abusando do poder, está ocorrendo em erro grave, né? Foi condenado por crime, transitado em julgado, foi condenado por improbidade administrativa. O cara não pode, quer dizer que ele tem que ficar durante esses 2 anos. Não, ele pode ser destituído sim. Quem destitui? Lembra do Procurador-Geral da República? Quem destitui é o Senado? Aqui quem destitui, quem manda embora o Procurador-Geral do cargo de Procurador-Geral e ele volta para o cargo de origem. Se ele é promotor, ele volta a ser promotor.
Se ele é procurador, ele volta a ser procurador. Esta destituição não é demissão. Porque a demissão é perder o cargo, pronto. Né? Aqui ele vai perder só a função do procurador-geral. Pode. Quem faz isso? A destituição é feita pela Assembleia Legislativa. Muito bem. Qual é o quórum da Assembleia? Maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Claro que nós veremos nos artigos que para a Assembleia destituir o Procurador-Geral, não é assim, um deputado fala assim, não, eu quero destituir. Negativo, tá certo? Tem que ter uma denúncia, né? Ou seja, tem que ter uma representação feita pelo colégio de procuradores, 1/3 do colégio, ou 1/5 dos membros do Ministério Público, tá certo? Esse colégio, o colégio de procuradores, né? Vai formar uma comissão de procuradores de justiça, presidida por determinada pessoa, pelo corregedor-geral. No final, 2/3 do colégio tem que autorizar a destituição. Aí que a Assembleia, por maioria absoluta, mas isso vai ficar bem concatenado para você. O que você tem que guardar agora é o seguinte: quem que é responsável para destituir o procurador-geral? A Assembleia Legislativa. Mas, Marcelo, para aí, não é o governador que nomeia? Sim. E a Assembleia que destitui? Sim. É como se fosse o governador participa na entrada e a Assembleia na saída. A Assembleia vai destituir o Procurador-Geral. A Assembleia por maioria absoluta. Não é o governador, não é o Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa. Tá? Substituição. Quem substitui? Né? Pessoal, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem como auxiliar, ele tem como substituto 3 subprocuradores gerais. Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos. A substituição dele, por exemplo, do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça precisou fazer uma viagem, foi lá para a França. Tá certo? Alguém tem que ficar no lugar dele. Automaticamente, substitui o Procurador-Geral de Justiça o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais. Tem que gravar isso. Tá certo? Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais substitui o Procurador-Geral de Justiça quando ele afastar-se. Ele afastou. Ora, tem que substituir. Vai ficar sem chefe a instituição? Beleza. Se o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais também foi para a França, mas então não vai ser ele. Aí entra o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos. Mas ele foi também. Aí entra o terceiro, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos. É nessa sequência. Quem substitui o Procurador-Geral de Justiça em caso de afastamento? Ele foi afastado, está fora do cargo por qualquer situação. Ou porque viajou, ou porque está doente. Bom, primeiro é o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, não sendo possível ele, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos, não sendo possível ele, o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos. Tá? Isso no caso de substituição, né? Porque a substituição, na verdade é o seguinte, pessoal, a substituição pode ser por afastamento, isso no caso de afastamento, melhor dizendo. Porque a substituição pode ser no caso de afastamento, ou no caso de impedimento, ou no caso de vacância. Então, só para ficar bem claro para você. A substituição, quando se tratar de afastamento, afastou porque viajou, afastou porque está doente, aí segue essa sequência. Subprocurador-Geral para assuntos institucionais, ou, em sequência, Subprocurador para assuntos administrativos, ou Subprocurador-Geral para assuntos jurídicos. Isso no caso de afastamento.
No caso de impedimento, muito cuidado, quem vai substituir a substituição no caso de impedimento. Na verdade, professor, então o certo seria aqui, né, professor? A substituição, 2 pontos. No caso de afastamento, você já falou, professor. Na sequência, aqueles 3, ó. Subprocurador-geral para assuntos institucionais. Muito bem. Não sendo possível ele, subprocurador-geral de justiça, evidentemente, para assuntos administrativos. Não sendo possível ele, subprocurador-geral de justiça para assuntos jurídicos. Ok, nesta sequência, tá certo? E esse substitui em caso de afastamento. Em caso de impedimento, o que é isso, pessoal? Ele não está afastado. Ele quem? O procurador-geral. Não está afastado. Ele está no cargo, só que está impedido de atuar. Claro, pessoal. Imagina o seguinte, eu sou prefeito aí em Goiânia. Tá certo? Eu sou prefeito em Goiânia e pratiquei um crime. Quem acusa o prefeito ele é julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Quem acusa o prefeito é o Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Ou então você que está me assistindo, você é um deputado estadual aí de Goiás. Tá certo? Quem acusa o deputado estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Ou então você que está me assistindo, você pensa no caso do Demóstenes, né? Vamos imaginar que o Demóstenes Torres praticou um ilícito aí em Goiás. Tá certo? Ele é Procurador-Geral de Justiça. Ele é Procurador de Justiça, desculpa. Ele é membro do Ministério Público, inclusive. Ele é Procurador de Justiça de Goiás, não é? É. Ora, se ele praticou um crime, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Quem acusa o Demóstenes é o Procurador-Geral de Justiça. Imagine que o Procurador-Geral de Justiça é irmão do Demóstenes. Ele não pode, porque ele está impedido. Ele não está afastado, mas ele está impedido. Porque a lei processual coloca esse impedimento para ele. Eu, prefeito, eu sou cunhado do Procurador-Geral de Justiça, ele não pode me acusar. Você que está me assistindo, você é deputado estadual, você é tio do Procurador-Geral de Justiça. Ele não pode te acusar. Nesses casos, então, ocorre o impedimento. Em caso de impedimento, quem substitui o Procurador-Geral de Justiça, muito cuidado, não é esses subprocurador-geral de justiça. É o procurador de justiça mais antigo. É o procurador de justiça mais antigo. Tá certo? Mais antigo não é o mais velho, cuidado. É o mais antigo no cargo de procurador de justiça. Porque às vezes o cara tem ali 40 anos, mas tem 15 anos de procurador de justiça, um exemplo. Tá certo? Ora, neste caso, o outro tem 60, mas só tem 2 anos de procurador de justiça. Ele, apesar de mais novo, é mais antigo no cargo de procurador de justiça. Entendeu, pessoal? É a questão de antiguidade. Então, cuidado, porque pode questionar você sobre quem substitui o Procurador-Geral de Justiça. Você vai dizer, depende. É em caso de afastamento ou é em caso de impedimento? Impedimento será o Subprocurador-Geral de Assuntos e para Assuntos Institucionais. Você vai colocar falso. Não é ele. Será o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. Falso. Não é ele. Será o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Falso. Não é ele. Quem assume em caso de impedimento é o Procurador de Justiça mais antigo. Beleza, pessoal? E também a terceira forma de substituição, melhor, a terceira possibilidade de substituição, seria no caso de vacância. Vacância, ou porque ele foi destituído e o cargo ficou vago, ou o Procurador-Geral de Justiça morreu, ou ele pediu exoneração, não quer mais. Ou seja, ficou vago
o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Neste caso, diz a Lei Complementar número 25, quem substitui é o Subprocurador-Geral para assuntos jurídico institucional e depois o administrativo. Jurídico institucional e depois o administrativo. Olha aqui, pessoal. Tá? Tranquilo? Cuidado, muito cuidado na situação de que, só confirmando isso aqui, para não falar uma bobeira, só no que tange no caso de vacância. Só no que tange no caso de vacância, pessoal. Impedimento, vacância, ó. Parágrafo único. Na vacância, o cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido interina e sucessivamente pelo Procurador-Geral para assuntos jurídico-institucionais, certo? E, se não for possível isso, pelo Subprocurador-Geral para assuntos administrativos. E, na falta desse, pelo Procurador-Geral de Justiça mais antigo. Tá? Isso no caso de vacância, morte, aposentadoria, pedido de exoneração, ou seja, ele não está afastado, ele não está impedido, o cargo vagou, foi destituído, a Assembleia destituiu o Procurador-Geral de Justiça. Quem que assume o lugar dele? Até ter nova eleição, até formar a lista tríplice. O Subprocurador-Geral para assunto jurídico institucional, não sendo possível ele, na sequência, para aquele de assuntos administrativo, não sendo possível ter na ausência deles, aí sim pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo. Que cargo? Cargo de Procurador de Justiça, tá? Aqui, senhores, então nós falamos, né, nesta segunda bateria, nessa segunda explicação nossa, porque a primeira foi relacionada à parte do Ministério Público, dos princípios e da autonomia, né, do Ministério Público, e aí nós entramos nessa segunda parte, que é o Procurador-Geral de Justiça, sobre a escolha, através de, só resumindo então, a escolha através de lista tríplice, quem pode participar, todos e qualquer integrante da carreira que seja vitalício e que não encontre impedimento legal, evidentemente, é nomeado pelo governador do estado, a posse é feita pelo colégio de procuradores, né? Cuidado a pegadinha. A nomeação e a posse será feita pelo governador do estado. Falso. Só a nomeação que é feita pelo governador do estado. Quando ele recebe a lista, ele tem 15 dias para fazer a nomeação. Não feita a nomeação, o mais votado estará automaticamente nomeado. A posse é feita não pelo governador, mas sim pelo colégio de procuradores, colégio, cuidado, não pelo conselho, para mandato de 2 anos, permitido uma recondução, respeitado o mesmo procedimento. A destituição é feita pelo Congresso Nacional falso, é feito pelo Senado Federal falso, é feito pelo Poder Judiciário falso, é feito pela Assembleia Legislativa, pela maioria absoluta, cuidado, senão vai estar colocado lá pelo 2/3 da Assembleia falso, pela maioria simples da Assembleia falso, pela maioria absoluta da Assembleia. No que tange a substituição, depende do tipo de substituição. Se for em caso de afastamento, é substituído sucessivamente pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais, na ausência desse, pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos e, na ausência desse, pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos. Impedimento. Esqueçam o Subprocurador-Geral, e em caso de impedimento é substituído pelo Procurador de Justiça mais velho, falso, Procurador-Geral de Justiça mais antigo, no cargo de Procurador-Geral. Do Procurador de Justiça. Procurador de Justiça mais antigo substitui, então, o Procurador-Geral de Justiça em caso de impedimento. Eu sou filho do Procurador-Geral de Justiça, pratiquei um crime. Tá? Eu sou prefeito. O procurador não pode acusar seu próprio filho. Aí quem vai me acusar, então, porque ele está impedido, é um Procurador de Justiça mais antigo.
Em caso de vacância, né, morte, ou seja, ficou vago o cargo, ou foi destituído, ou exonerou-se, ou aposentou-se, será substituído pelo subprocurador para assuntos jurídicos e institucionais, ou, na ausência desse, pelo subprocurador-geral para assuntos administrativos, ou, na ausência deste, pelo procurador de justiça mais antigo. Tá? Olha os artigos sobre tudo isso que nós falamos, pessoal. A Procuradoria-Geral de Justiça. Procuradoria-Geral de Justiça faz parte de um órgão, pessoal. Eu não sei se é órgão de execução, se é órgão auxiliar. Muito bem, você matou. Órgão de administração superior, cuidado. A Procuradoria de Justiça, órgão de direção superior do Ministério Público, funcionará em sede própria, tem uma casa própria, e será chefiada. A Procuradoria será chefiada por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado, dentre integrantes vitalícios, aqueles que completaram 2 anos de efetivo exercício e passaram no estágio probatório. Não basta ser vitalícios e em atividade na carreira do Ministério Público. Tá? Indicados em lista tríplice, cuidado, só trocar tríplice por sextupla, né? Lista tríplice, elaborada na forma desta lei, que nós estudaremos como será elaborada, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Na recondução, quando fala observado o mesmo procedimento, está dizendo tem que ter lista tríplice, encaminhar para o governador e o governador vai nomear. Tá certo? Não basta então, reconduz. Não, observado o mesmo procedimento. Senhores, essa é a forma de escolha, né? Poderão participar da lista tríplice, ou seja, quem quer ser procurador-chefe? Eu. Resolve na porrada? Negativo. Vamos votar aqui, ó. Os 3 mais votados serão encaminhados para o governador, porque se chama de lista tríplice, para o governador nomear. Tá certo? Tá? A eleição para a formação da lista tríplice para escolha dos 3 nomes que serão encaminhados para o governador será realizada quando? No último dia útil do mês que anteceder o término do mandato. Vai terminar o mandato em outubro. Um mês antes, no último dia útil, faz a eleição para formar a lista tríplice. Para quê? Para mandar para o governador, tem 30 dias aí para fazer esse procedimento para ter o novo chefe. Então, olha só, a eleição para a formação da lista tríplice será realizada no último dia útil do mês que anteceder o término do mandato. E faz-se mediante voto plurinominal, cuidado, voto plurinominal e secreto. Voto plurinominal significa votar em mais de um nome, vários nomes, né? E secreto, só trocar o secreto para público. A votação é secreta e não público. De todos os integrantes em atividade. Quem vota? Todos os integrantes do Ministério Público em atividade e os inativos. Falso. Só vai votar para escolher o chefe os que estiverem em atividade, na carreira. Será proibido o voto postal, o voto pelo correio e o voto por procuração. Professor, e eu sou membro, eu sou promotor de justiça, eu estou em atividade, porque eu quero participar dessa votação no sentido de eu não quero ser chefe, mas eu quero votar para escolher o chefe. Só que nesse dia eu vou estar de férias lá eu estarei de férias na fresca. Pronto. Eu vou deixar uma procuração para o meu colega votar no meu lugar. Negativo. É vedado. É defesa. Defesa é proibido. O voto por procuração ou pelo correio. Tá? Então, senhores, aqui fala de quando é feita a eleição no último dia útil do mês que anteceder o término. Vai terminar o mandato do
atual Procurador-Geral de Justiça, no dia 13 de novembro. Ora, 13 de outubro, né, um dia, 13 de outubro, um mês, né? 13 de outubro a 13 de novembro. Último dia útil do mês que anteceder, né? Ou seja, no dia 12, no dia 11, no dia 10, último dia útil de outubro vai fazer essa eleição, tá? Quem pode votar? Quem pode ser votado? Membros vitalícios. Quem pode votar? Todos os membros em atividades, vitalícios ou não, cuidado, ó. Quem pode ser votado? Membros vitalícios. Quem pode votar? Todos os membros em atividades. Por quê? Porque o examinador vai fazer pegadinha nisso. Poderão votar para a escolha do membro do chefe do Ministério Público Estadual os membros vitalícios, vírgula, apenas falso, todos os membros, todos os integrantes da carreira em atividade. Ou seja, tem 480 membros entre promotores e procuradores, os 480 têm direito de votar. Esta votação é secreta, é plurinominal, não pode votar pelo correio postal e não pode votar por procuração. Tá certo? Serão considerados incluídos na lista tríplice os 3 candidatos mais votados e, em caso de empate, será incluído o mais antigo na carreira. O mais antigo não é o mais velho, o mais antigo na carreira. Eu tenho 40 anos, mas eu tenho 2 anos só na carreira. Você tem 35, você tem 12 na carreira. Você é mais novo que eu, mas você é mais antigo do que eu. Entendeu? Serão considerados incluídos na lista tríplice os 3 candidatos mais votados. E em caso de empate, será incluído o mais antigo na carreira, o de maior tempo de serviço público,